youtube.com/Rede Tua Rádio. Minha convidada para a gente conversar um pouco sobre a questão aí da sustentabilidade, aquilo que vem junto, um exemplo, um case, né, de negócio, mas é um negócio que já vem se adaptando a um novo mundo, que exige, por exemplo, ESG, que a questão do carbono, né, fica muito mais evidente, que a questão da sustentabilidade fica evidente. Eu vou falar com a Kellen Celal, ela é diretora técnica da empresa em questão aqui, que trabalha com tudo isso, né, com a questão da governança ambiental, social, corporativa, dentro da sigla do ESG, e está com a gente para contar sobre esse negócio que vem ganhando cada vez mais o Brasil e o mundo. Kellen, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem? Obrigada, muito bom estar aqui. Muito bom também, gostei muito da tua presença aqui. Eu falei de várias formas de acesso aqui, Kellen, e eu tô te enrolando só para eu dar tempo de eu abrir um link para eu gravar a entrevista aqui e poder usar ela lá no domingo. Só uma enroladinha básica, eu vou ter que ser honesta aqui. Kellen, agora sim, agora tô gravando, pronto. Por favor, me conta um pouquinho sobre a empresa. Nasceu em 2020? Isso, a gente formalizou a empresa em 2020, né? Eu atuo desde 2012 com inventários de carbono. E em 2019, a empresa onde eu trabalhava, a gente atuava com o monitoramento de chaminés das empresas. Um laboratório, foi um dos primeiros, né, do estado. Aqui da nossa região foi o primeiro, eu participei da fundação desse laboratório e em 2012 comecei com os inventários de carbono dentro dessa empresa e em 2019, coincidentemente, quando eu tive minha filha, a empresa foi vendida. Então eu fiquei com a parte dos inventários de carbono, minha colega de trabalho ficou com o laboratório, com todas as análises. Então, em 2019 fui mãe, né? Em 2020 a gente formalizou a empresa, né? Junto com o meu marido, Paulo. Ele é mais da área, assim, ele é administrador da área tributária, especialista em gestão tributária. E ele resolveu, então, apostar, né? Da gente empreender em algo que a gente já tinha conhecimento e que faria um sentido, né? Uma empresa, assim, com um propósito, então, maior. Então, a gente abriu a empresa em plena pandemia, né? Nem imaginava que vinha tudo que veio pela frente, né, Kellen? Isso, foi bem desafiador, né, de início, assim, porque a gente estava abrindo a empresa e tendo que abrir o mercado, né, por mais que já tivesse experiência. É um serviço que era novo, ainda é novo aqui para nossa região, né? A maioria dos nossos clientes, eles eram de fora, agora que está começando a nossa região a ser mais cobrado, exigido, né? Algumas empresas já estão com esse olhar, porque a gente atua dentro do ESG, a gente atua fortemente na parte do E, que é o ambiental, né? Não que ele acaba influenciando, né? Se a gente tem alguma ação climática, vai influenciar com a comunidade, vai influenciar a parte social também, mas ele é bem focado no ambiental. Kellen, obviamente, vinha numa caminhada, isso ia acontecer mais cedo, mais tarde. Quando eu digo isso, toda essa repercussão e importância nas organizações, na vida das comunidades, na vida das famílias. Mas ESG é uma coisa das empresas. Sim, é uma coisa hoje das empresas, mas que não tem como acontecer lá se a gente não, por exemplo, separar o lixo em casa, não tiver um uso racional da água na hora do banho, não tiver um uso racional da energia elétrica. Ou seja, nós estamos num momento profundo de transformação para todas as pessoas, em todos os ambientes em que elas vivem, né? E é uma coisa planetária, um fenômeno de planeta, né? Eu lembro que já há várias edições do Fórum Mundial de Davos, surpreendentemente, um dos principais assuntos foi a pauta verde, né? E de lá para cá, já pelo menos 5 anos de lá para cá, até mais talvez, esse assunto está sempre ligado. Nós falamos fora do ar, né, sobre o último que aconteceu agora, né, e que emitiu um relatório sobre quais são os desafios do planeta, né? Sim. E mais uma vez a questão ambiental entra com outros assuntos também, mas a questão ambiental está se renovando a cada vez, né? Chegamos no limite? Né? Não tem mais para onde correr, né? E tu falou uma coisa bem importante que às vezes a gente olha, as empresas poluidoras são sempre nós como pessoa física, a gente coloca a culpa na empresa, né? Mas se a gente for olhar relatórios de, por exemplo, a pegada de carbono de uma indústria e olhar lá que
de repente ela emitiu lá 500 toneladas. Se a gente olhar o número de funcionários e pensar que cada pessoa, hoje a nossa média é 6, 7 toneladas por ano que a gente emite. Às vezes a gente... junto, né, os funcionários da empresa, se for medir separado, ele pode emitir mais carbono do que a própria indústria, porque as empresas, elas já estão preparadas, né, a empresa sempre está trabalhando internamente, ou por questões de cobrança, né, de legislação, ou até mesmo por custo, né, Beverly, porque se a gente pensar assim, a empresa sempre vai querer reduzir o consumo de combustível, consumo, né, de matéria-prima, porque é uma questão de custo. Reduzindo o consumo de combustível, eu também estou reduzindo a emissão de carbono. E a gente também tem que olhar para isso, porque cada equipamento eletrônico que a gente compra, tem gente que troca todo ano de celular. Até isso vai ter uma pegada de carbono pela produção, pelo envio do equipamento até a nossa casa, né? As compras que a gente faz, as empresas que a gente fortalece, porque quando a gente compra de uma empresa, a gente está fortalecendo. Quem são essas empresas, né? Eu prefiro comprar de uma confecção, de uma fábrica da região, do nosso estado, ou eu prefiro comprar algo que vem lá da China, né? Que vem emitindo carbono também desde o transporte. A gente começa a olhar, e os mais jovens agora estão com esse olhar, né? De questionar o que a empresa faz na questão social, como ela atua, né, na governança, e o que ela está fazendo para reduzir a sua pegada ambiental, a sua pegada de carbono. Está vindo mais forte, então as pessoas estão questionando antes de comprar, né? Eu acho que é um momento que não só assim, que a gente está vendo muitos desastres, que a gente sabe que pela ação nossa, né, humana no clima. Isso já nem é mais questionado, né? Que existe uma relação de mudança climática, de aquecimento global, que é algo também que a gente aqui era muito difícil quando tu falava em aquecimento global. Ai, por que eu vou me importar se vai aumentar 1 grau? Aqui é frio. Esse era o papo, né, nosso. Só que as pessoas não pensam que se aumentar 1,5 grau é uma média global. Vai ter lugares que vai aumentar 20 graus. E vai ter lugar, né? Então, a gente começa agora, eu acho que esse teu trabalho é muito importante de divulgar, de ter a informação correta para as pessoas, que a gente, enquanto pessoa física, também tem um poder muito grande de olhar para o nosso resíduo, de olhar para o nosso consumismo também, muitas vezes, né? Certamente. Caxias do Sul, em específico, né, é uma cidade muito focada na questão da infraestrutura, né, para escoar a produção, é um polo de várias áreas, desde a questão metal mecânico, a questão agrícola, né, que fornece para todo o estado, e se não para alguns lugares também do país. Enfim, o que eu quero trazer com isso é que uma das principais fontes, né, de emissão de gases que provocam o efeito estufa e que estão ali, né, relacionados com a questão do carbono é a questão do transporte, né? E obviamente que não é só os caminhões, embora os caminhões emitam muito mais, por exemplo, do que um veículo particular, a gente não se dá conta disso, né? É o uso do carro todo dia, que são pequenas coisinhas, né? Tem todo esse lado empresarial corporativo importante, mas também tem o uso doméstico, o uso, por exemplo, de desodorantes aerosóis, né? Tudo vai influenciar. Tudo está influenciando, né? Então, obviamente, a gente está falando um pouco desse lado mais de uso pessoa física, mas o foco da empresa é o que se pode fazer lá, né, na pessoa jurídica, na PJ. Mas há uma combinação. Qual o papel da tua empresa, Keren, por exemplo, nessa combinação de públicos? Porque senão vai se cavar buraco na água, né? Sim. O nosso papel, então, é fazer um cálculo. A gente consegue calcular o impacto climático de uma organização. Pode ser de uma organização, pode ser de um evento, né? Hoje se fala muito em eventos carbono neutro. O que seria um evento carbono neutro? Quando uma empresa faz uma convenção ou numa feira, a gente teve o exemplo da Mercopar aqui, onde eles quantificaram o deslocamento das pessoas até o evento, o deslocamento de todos os expositores, né? Quanto se gasta de energia, gerador de energia, energia elétrica também, né? Todo o preparo da alimentação durante um evento, tudo isso vai ter um impacto climático. Para depois a gente calcular quanto foi emitido de carbono e a empresa então decidir, quero compensar
toda essa emissão através de um projeto certificado, rastreável, que vai compensar essa minha emissão. E para as empresas, como que funciona? Normalmente, né, dependendo do estado, né, a gente sabe que São Paulo, Rio, eles já cobram, atrelado a licenciamento ambiental. Alguns segmentos de indústria, eles já precisam fazer o inventário de carbono para mostrar quanto estão emitindo. O inventário de carbono ele é feito anualmente. Então, agora, em 2024, a gente está fazendo o inventário de 2023. Por que a gente faz sempre do ano anterior? Porque tem fatores de emissão que mudam durante o ano. Então, a gente tem o fator de emissão do consumo da energia elétrica. A partir do momento que a gente usa os equipamentos aqui, acende a luz, a gente está usando energia e ela foi gerada na usina hidrelétrica ou numa outra fonte, né? Ela teve um fator de emissão. O nosso sistema interligado nacional, ele tem o fator de emissão mês a mês. Então, se tem um mês que teve mais chuvas, a gente consegue gerar energia mais limpa. O fator de emissão vai ser menor. A gente faz o cálculo mês a mês e o Ministério de Ciência, Tecnologia, Ministério de Minas e Energia, eles lançam sempre no início do ano os fatores do ano passado. Eles deixam claro para que a gente possa utilizar. Então, a gente faz sempre do ano anterior, né? E a empresa, para conseguir exportar, por exemplo, aquela que está num estado que não cobra na licença ambiental, muitos dos nossos clientes, para eles exportar, dependendo do país que tu vai exportar, o teu produto, tu precisa apresentar o inventário. Até mesmo porque existem países que eles têm uma barreira agora, né? O que eles pensam? As nossas empresas, por exemplo, União Europeia, lá eles trabalham muito para essa questão de diminuir as emissões. Então, eles querem que o produto que entre no país seja competitivo e que não emita mais do que eles. Se for uma emissão maior, daqui a pouco vai ter um imposto sobre esse carbono. Não vai ser tão livre assim, só vou exportar sem pensar, né, no que eu estou emitindo. Tudo isso já está sendo visto, embora não tenha uma legislação ainda. A gente sabe que tem um projeto de lei, caminha né, para isso, que né? está no Senado, caminha para isso. Então, a maioria das empresas, ou elas vendem para uma empresa maior, né? Para tu vender para algumas empresas, tu precisa ter o inventário, por mais que não seja cobrado ainda em legislação e por mais que tu não exporte, para vender para empresas aqui no Brasil mesmo, as maiores fizeram o inventário delas e elas começam a cobrar de todos os fornecedores. Então, agora, para a gente fornecer para uma empresa maior, não é só mostrar que tu tem uma licença ambiental em dia, que o FGTS está em dia e toda aquela documentação que a gente estava acostumado. Tu precisa mostrar quanto tu está emitindo de carbono e no ano seguinte quanto tu está emitindo e o que tu fez para reduzir, para se manter com uma boa pontuação para fornecer para as empresas maiores, né? Keren, fiquei com uma dúvida, por exemplo, nessa linha, né, no inventário de carbono, quais são as possibilidades hoje que constam no inventário? Porque há situações como a questão da energia elétrica, o uso de água, reaproveitamento e transporte, logística, distribuição, são fáceis de a gente imaginar que constam lá no relatório e é fácil também de imaginar que com esse controle é possível tomada de decisão para fazer enfrentamento. Mas há algumas coisas que são sutis, que era aquilo que a gente falava antes, e que daqui um pouquinho certamente vão trazer veracidade aos números, né? Porque números, às vezes, eles mostram, né, alguma coisa, mas eles não mostram a veracidade de como a gente está comprometido, né, com aquilo. Sim. Por exemplo, quando a gente fala do estacionamento da própria empresa para o público interno e quantos carros foram utilizados no mês, no ano, no semestre, naquele estacionamento, como um indicador de que as pessoas abandonaram, por exemplo, o transporte individual e usaram o transporte coletivo como uma política, sei lá, da empresa. Estou só usando um exemplo, Sim. né? Para onde que vai? O que cabe num relatório hoje? Sim. Primeiro a empresa, então, ela vai fazer o inventário para entender quanto ela está emitindo, né? O inventário, ele é dividido por escopos. Então, as emissões diretas da empresa e as indiretas. Ele tem 3 escopos, né? O escopo 1, só emissão direta. Então, entra ali a frota da empresa. Se a empresa aluga uma frota de veículos, no passado, ela colocava como não era
dela, os veículos, então não entrava no escopo 1. Mas hoje sim, porque se tu aluga um veículo lá, uma frota por 6 meses, e é tu quem paga o combustível, tu é responsável pelo abastecimento, a empresa, então, ela já é entendido que ela tem o controle, né, do abastecimento. Então, entra responsável frota, solidário, a gente costuma dizer, né? Tá dentro do controle operacional dela, né? Então, a gente pode olhar, assim, pensando numa empresa, os veículos, né, a frota de veículos, tanto alugada para o comercial, se ela aluga empilhadeiras ou se ela tem empilhadeiras próprias dentro da fábrica, né? E se a gente pensar, por exemplo, num hospital, entram as ambulâncias, né? As ambulâncias que são do próprio hospital entram no escopo 1. O escopo 2, ele é só energia elétrica. E o escopo 3 é tudo que é indireto. Não foi emissão pelo teu negócio, mas a emissão só aconteceu pelo fato de ter empresa. Então, o transporte com transportadoras, ele só está emitindo porque tu produziu o teu produto. Não é uma responsabilidade direta tua, mas é uma emissão indireta. Então, tem essas diferenças, né? Num hospital, as ambulâncias que são por exemplo, a gente tem ambulâncias que são do SUS, né? Ambulâncias que são de planos de saúde particulares, entram no escopo 1 do plano de saúde. Mas é um escopo 3, é uma emissão indireta. A gente tem empresas já até aqui no estado que eles já têm um controle dos visitantes. Então, quando tu entra na recepção, eles já perguntam: como que tu veio até a nossa empresa? Veio de carro, veio de ônibus? Se veio de carro, quantas pessoas vieram? Porque eles já calculam no escopo 3 deles. É obrigatório para o relatório a gente calcular as emissões diretas, escopo 1, escopo 2. O escopo 3 ainda não é obrigatório. Embora em alguns relatórios de sustentabilidade e alguns países já estejam cobrando essa transparência, porque muitas vezes a emissão da empresa é bem controlada na parte produtiva e ela vai emitir mais no transporte do que a própria produção, mas ela tem que englobar o todo. Numa obra, por exemplo, para construir um prédio, a gente tem como emissão no escopo 3. O escopo 3 é tudo que vem antes da empresa ou depois. Então, a gente vai utilizar o cimento. Ele teve um fator de emissão para ser extraído, fabricado, pode entrar no escopo 3. Então, para construir um prédio, a gente tem desde a emissão da extração da matéria-prima, o transporte da matéria-prima até a obra. Aí, durante a obra, a gente vai ter o consumo de energia elétrica também, geradores de energia. Quando a gente utiliza extintor de incêndio, ele vai ter um fator de emissão também de carbono, é contabilizado. Numa obra, a gente tem o uso de explosivos, muitas vezes. Esse explosivo, dependendo do tipo de explosivo, vai ter um fator de emissão de carbono. Então, quando a gente vai olhar, independente do negócio, a gente vai observar que nem tudo é só o transporte, energia elétrica, ou tem gente que ainda liga a emissão da chaminé, né? Eu não tenho nenhuma chaminé, então eu não estou poluindo o meio ambiente, eu não tenho uma caldeira, não tenho. Mas desde o momento que a gente tem um escritório, um call center, por exemplo, e tem lá um refeitório, uma cozinha, e usa gás, que pode ser o gás natural, GLP, a gente está emitindo carbono também. Voltando para os hospitais, os gases anestésicos que são utilizados durante a cirurgia, ele tem um fator de emissão também. Dependendo do gás, vai ter um fator de emissão de gás de efeito estufa. Então, os hospitais estão fazendo seus inventários, já estão participando de algumas ações de hospitais mais saudáveis. As empresas independentes, né? Se é uma obra de construção civil, se é um escritório, tem uma infinidade, assim, dependendo do ramo da empresa, vai ter a sua particularidade, né, de emissão. Perfeito. Kellen, fiquei curiosa se existe hoje na legislação assim, um critério de obrigatoriedade para, sei lá, quantidade, perfil, padrão dessas corporações para poder estar adequado à legislação vigente, porque a gente já entendeu que isso é uma coisa que é só uma questão de quando, né? Todo mundo em algum momento vai ter que fazer, independente do seu grau de configuração. Mas hoje, como isso funciona? Hoje a gente tem um projeto de lei, né, que ele está no Senado, eu acho,
acho agora, eu esqueci o número do projeto, depois a gente pode pesquisar. Mas, assim, ele fala que a partir de 10 mil toneladas, as empresas vão ser obrigatórias de fazer os seus inventários. Mas como que a gente sabe se a empresa tem 10 mil toneladas? Se não faz o inventário. Né? Então, é o primeiro passo. E aí há uma confusão também, porque muitas empresas, em vez de pensar assim, preciso quantificar as emissões, saber onde eu estou, elas já contratam projetos de compensação, elas procuram a gente, eu quero ser carbono neutro. Mas o primeiro passo é saber quanto tu está emitindo, né? Então, nesse projeto de lei fala que até 10 mil toneladas, a partir de 10 mil a gente precisa fazer o inventário e disponibilizar, vai ter um órgão, um site, onde as empresas vão disponibilizar os resultados. E eu acho que a partir de 25 mil toneladas, a empresa vai ter que ter ações de redução e compensação também. Aí a gente sabe que daqui a pouco vai ter um imposto também sobre quem ultrapassar essas 25 mil. Já tem todo um estudo para isso, né? É o caminho. Então, o ideal seria começar o quanto antes, monitorar para saber onde tu tá. E muitas vezes a emissão ela tá dentro de um processo, ou tem algo, vazamento de um produto, ou algo que tu pode modificar trocando a rota da empresa, sabe? Pensando no transporte, né, dos funcionários, tem empresas que estão fazendo campanhas para carona solidária, ou algumas já têm transporte, né, disponibilizam de vans, já estão fazendo projetos junto com a empresa terceira para diminuir a emissão do transporte também. Tem também. impactado na terceirização também, porque teve um momento social, histórico, que a terceirização era a solução, e a gente tem visto um review sobre isso, né? A gente já tem impactado também, porque tem empresas que agora, para tu fornecer para algum país ou uma empresa específica, tu já tem que mostrar toda a cadeia. Por mais que o tal do escopo 3, ele não é obrigatório, a gente já vê que ele está sendo, porque se um cliente, né, se um fornecedor ele quer vender para uma empresa maior, ele vai fazer o que ela está pedindo, né? Se ela diz, quero saber quanto é a emissão, desde a extração da matéria-prima até o transporte, porque o inventário de um vai impactar do outro, né? É uma cadeia, tu começa a puxar toda a rede de fornecedores para trabalhar em conjunto. A gente vê isso agora em licitações até do governo, dependendo da licitação. Para tu entrar na licitação, tu já tem que mostrar quanto que tu emite. A gente já recebeu o pedido de uma empresa, eles produziam postes de concreto. E para eles entrar numa licitação do governo, eles iam avaliar na licitação quais as empresas de postes de concreto, além do preço e tudo que eles já avaliam, mas qual delas emitia menos. Então, isso já está entrando até em termos de referência, licitação também. Por mais que não tenha uma legislação, está todo mundo já trabalhando e existem cobranças, né? Perfeito. Nossa, quanta coisa. A gente falou e não mencionei o nome da empresa, né? A Kellen é diretora técnica da APQ Gestão para a Sustentabilidade, uma empresa de Caxias do Sul. Fora do ar que ela me contou que a empresa já está sendo cotada para fazer um projeto para o Sebrae na Paraíba, isso? Isso. Dá para dar uma pinceladinha? Qual que vem pela frente? A gente vai atuar lá, junto com o Sebrae da Paraíba, fazendo o inventário de carbono das 12 unidades, então, do Sebrae. Eles estão desenvolvendo, né? Primeiro medir, então, o impacto deles como instituição e depois para eles conseguirem também levar o conhecimento para as empresas e auxiliar para que as empresas, né, as médias e pequenas, elas também consigam reduzir as suas emissões. Então, eles estão fazendo em casa para depois disponibilizar para as empresas. Muito interessante. A gente não tem como voltar, é um caminho sem volta, né? É por aí. E que bacana que tem uma empresa já focada em Caxias do Sul nesse trabalho, porque vai ganhando know-how, expertise, né? Então tem coisas que são a legislação, tem coisas que são tendência, tem coisas que já estão acontecendo, tudo no mesmo cenário, né? Então quem está fazendo com mais experiência consegue enxergar mais longe, que vem pela frente, se adaptar, se adequar e oferecer isso. Eu achei muito legal isso, Kellen. Parabéns aí pela atuação, pela visão, né? Pela visão de negócio. Para quem quiser conhecer o trabalho, saber as possibilidades, né, de oferta e quem sabe já ir se adequando, né? Porque talvez a grande sacada seja essa, né? Antes de ser cobrado, você já fazer uma preparação
para isso, né? Sim. Quais são as formas de acesso, por exemplo? Encontra a gente ou no LinkedIn ou na rede social, só digitar lá APQ Sustentabilidade, vai aparecer. E uma forma também, Beverly, que eu não posso esquecer de te falar, a gente atua nas empresas não só como assessoria, então não só entregando um relatório, né? Tu emitiu 10 toneladas para o teu negócio. A gente treina a empresa, a equipe interna de sustentabilidade ou de meio ambiente, para que eles sigam sozinhos. Então, a gente para não ficar refém da assessoria. Então, a gente treina, a gente entrega todas as planilhas, toda a metodologia para a empresa dizer assim, Kelly, eu quero continuar sozinha. Ou não tenho perna, não tenho funcionário, quero continuar com a assessoria. Mas a gente entende que quanto mais a empresa souber sobre o seu inventário, porque é a empresa que vai defender o seu relatório, né? Nos eventos, agora está vindo muito investidor, né? Eu estou investindo na tua empresa, o que tu faz nessa área? Quanto que a gente está emitindo de carbono? E é o funcionário, é a pessoa que está lá no dia a dia que tem que entender. Então, a gente tem esse trabalho que a gente vê que é um diferencial também, mas o conhecimento tem que ficar interno para a empresa. Isso aí, é o conhecimento adquirido, né? Achei muito, muito interessante. Kelly, obviamente, a gente já sabe, né, que grande setor que mais está adaptado à questão das políticas de ESG, da questão de carbono, né, de redução de carbono, é a indústria. Até muitas vezes pela questão do inconsciente coletivo. Produzimos, temos situações ali que fazem transformação. Mas isso vai atingir todos os setores, né? Serviços, comércio, daqui um pouquinho até, quem sabe, uso doméstico, né? Vai ser, quem sabe, taxado, fiscalizado, né? Então, quais são as dicas que tu deixa aqui, pensando agora em mudança de postura? O que a gente pode fazer no dia a dia, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, para estar adaptado a este novo mundo que agora se preocupa com a questão da emissão de gases? Sim, eu acho que se a gente for olhar o comércio, né, pensando assim pelas embalagens, né, tudo aquilo que às vezes a gente vai comprar uma coisinha, vem lá dentro de um saco, de um outro papel, de outro. Então, e a gente adora, né? E muitas vezes a gente olha assim, eu não quero levar tudo e, né? Então, eu acho que as lojas, o comércio, ele começa também a pensar o que eu posso entregar de uma forma assim de conscientizar as pessoas também. Daqui a pouco usar uma sacolinha de papel e até escrever algo, sabe? Porque a gente não se toca, né? Muitas vezes na correria, no dia a dia, a gente pensa em presentes e lá em casa a gente costuma até, às vezes, dar presentes sem muito, né? Papel, assim, mas tentar fazer de uma forma que o consumidor, a gente tem que educar, né? Pedagogia, Mostrar para o consumidor que a nossa loja, que o nosso ponto também tem uma visão, né? Que a gente utiliza um recurso de uma maneira mais, assim, de pensar, né? Porque vai ter fim, não é assim só comprar e jogar fora, e se a gente for olhar em casa mesmo, quanto que a gente gera de resíduo, né? Então, olha, o seletivo está sempre maior, parece que tu acumula muito, né? Setor de serviços também, eu sempre fico pensando assim, a gente às vezes se preocupa muito se vai ou não para um cliente oferecer um cafezinho no copo de vidro, no copo de plástico, e de cara a gente pensa, vou oferecer o vidro, mas aí tem a questão sanitária, às vezes não é tão higiênico, não tem uma estrutura para lavar. Então, muitas vezes não é no que tu serve, é o destino que tu dá, né? É o destino, isso, pensar na nossa responsabilidade, né? Não adianta vir aqui, tu não pode mais usar o copinho de plástico, né? Mas tu não tem nem onde lavar. Não vai ter uma estrutura. E às vezes é melhor o copinho de plástico. E às vezes não é só o copinho de plástico que vai mudar o todo, né? E daqui a pouco vai pensar na rota, no transporte das pessoas, tu começar a medir qual é o teu impacto para ver aonde que está impactando mais também. A gente ter conhecimento dos dados, né? Isso aí. É sair do discurso e entrar realmente no engajamento verdadeiro, né? Que faz sentido. Eu achei sensacional essa pegada. Parabéns, viu, Kelly? Obrigada por nos mostrar um pouco da APQ, Gestão para a Sustentabilidade, nas redes sociais. É com esse nome? Isso. É só buscar lá no LinkedIn especial, né? Com artigos, etc. Kelly, fica o canal aberto quando tu tiveres novidades, nos conte, tá bom? Tá bom, obrigada. Um abraço para você. Obrigada. Gente, essa é a Kelly Celau, ela é diretora técnica da APQ Gestão para a Sustentabilidade. Eu falei assim porque é a função que ela executa, mas ela é a sócia proprietária, né? Junto com o marido, que cuida mais da parte fiscal, e ela dessa parte mais técnica, e ambos fazem aqui a gestão da APQ. Bacana conhecer esse case, né? Ele fica armazenado e disponível lá na biblioteca de vídeos do Facebook, facebook.com